O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa hoje no Fórum Econômico Mundial na Suíça. A fala é esperada por conta do interesse do republicano na Groenlândia. Antes de chegar no país, o americano teve um susto após o avião ter uma pane. Quem tem os detalhes é o Paulo Edson Fiore. A comitiva do presidente dos Estados Unidos passou por um incidente inesperado a caminho de Davos, nos Alpes suíços. O Air Force One, levando Donald Trump, precisou retornar até a base aérea de Andrews, perto de Washington, depois que a tripulação do voo inicial identificou um pequeno problema elétrico logo após a decolagem. O republicano precisou trocar de aeronave para então seguir viagem. Donald Trump falará em Davos em meio à escalada da tensão com a Europa por conta da disputa envolvendo o controle da Groenlândia. No discurso de hoje no Fórum Econômico Mundial, a expectativa é que o republicano dê novos indícios de como pretende agir na disputa diplomática com antigos e importantes aliados dos Estados Unidos. Questionado horas antes de viajar para a Suíça sobre até onde pretende ir na ambição de controlar a região, Trump limitou-se a dizer: vocês vão descobrir. Ele ressaltou, porém, que poderia usar instrumentos além das tarifas já impostas a 8 países europeus, entre eles França, Alemanha e Reino Unido, para forçar um tratado envolvendo a Groenlândia. Apesar da promessa de discutir o impasse em Davos, Trump descartou comparecer a uma reunião de emergência do G7 proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron. Em Davos e em outras partes da Europa, líderes voltaram a prometer resistência aos planos do presidente americano. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que Trump poderia acabar mergulhando as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos em uma espiral descendente. Segundo ela, as tarifas adicionais propostas são um erro, especialmente entre aliados de longa data. Von der Leyen afirmou que a resposta do bloco às ameaças do republicano será firme, unida e proporcional. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, ressaltou que a escolha atual é entre aceitar passivamente a lei do mais forte, levando a uma nova abordagem colonial, ou defender um multilateralismo eficaz que sirva aos interesses comuns. Must defend an effective multilateralism. A Europa tem ferramentas muito fortes agora e devemos usá-las quando não formos respeitados e quando as regras do jogo não forem respeitadas. O mecanismo anticoerção é um instrumento poderoso e não devemos hesitar em usá-lo no duro ambiente de hoje, disse Macron, citando um plano para tarifas no valor de 93 bilhões de euros sobre produtos americanos, que havia sido suspenso após a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e a Casa Branca no ano passado. Em meio às tensões, o Parlamento Europeu decidiu suspender o processo de ratificação das negociações. Para o governador da Califórnia e rival de Trump, o democrata Gavin Newsom, a resposta europeia às ameaças tarifárias de Trump é patética e constrangedora. It's embarrassing. Ele pediu aos líderes do continente que se unam para enfrentar os Estados Unidos. O primeiro-ministro da Groenlândia foi além. Não é provável que haja uso da força militar, mas ainda não foi descartado. O líder do outro lado deixou bem claro que não está descartado. Portanto, devemos estar preparados para tudo. Mas devemos enfatizar que a Groenlândia faz parte da OTAN. E se houver uma escalada, isso também terá consequências para todo mundo. Deixa eu começar essa rodada agora com a Cássio Miranda. Cássio, discurso altamente esperado no Fórum Econômico na Suíça. Todo mundo esperando que Donald Trump possa dizer, principalmente em relação à Groenlândia. E vale dizer que os líderes que já discursaram ou foram, enfim, pegos ali de surpresa em alguma entrevista, alguma reportagem, já deram aquela alfinetada indo contra as últimas atitudes de Donald Trump. Que cenário vai ser esse discurso, né? E aí a gente, pensando, né? Não tem como a gente adivinhar, mas será que o clima vai ser amistoso? Paula, Trump lida muito bem com esse caos. Verdade seja dita, existem pessoas que trabalham com a lógica, existem pessoas que trabalham com o caos.
Trump trabalha com o caos e gosta de atuar, de agir no meio da confusão. Obviamente, ele vai reiterar, pelo menos no meu entendimento, o que disse até aqui em relação à Groenlândia. E, obviamente, continuará sendo repelido pelos demais líderes mundiais, especialmente os líderes europeus. Há um efeito negativo nas ações de Trump em relação à Groenlândia. Ele reavivou a Europa. Se nós olharmos até um mês atrás, a Europa estava dormindo em berço esplêndido. A Europa não vive o auge do seu protagonismo político, não vive o auge do seu protagonismo econômico, e os países europeus estavam ali bastante acomodados com essa situação. A pressão exercida por Donald Trump através da Groenlândia e através do tarifaço fez com que os países europeus se reunificassem, buscassem respostas ao tarifaço. Se a gente pensar no acordo Mercosul-União Europeia, é uma resposta direta ao tarifaço de Donald Trump, sem contarmos que eles estão se reagrupando sob o ponto de vista econômico e até militar. Então, obviamente, essa não era a intenção de Donald Trump, mas ele reavivou um grande concorrente, que é a União Europeia. Se ele fará alguma coisa concreta em relação à Groenlândia, não sei, mas é esse o caminho que se tem. Henrique Kriegner, queria a tua análise também, qual é a expectativa para esse discurso do Donald Trump, e já fala-se que o Departamento de Guerra e de Defesa dos Estados Unidos pretende, de algum modo, ir aos poucos retirando a participação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, do qual os Estados Unidos é extremamente importante, como o Acácio destacou. Talvez a Europa ficasse ali em berço esplêndido, pensando, estou bem protegido aqui pelos Estados Unidos. Mas, de qualquer modo, caminha numa linha de ONU, OMS, a própria OTAN, ou seja, organismos multilaterais criados após a Segunda Guerra Mundial e que vão se enfraquecendo, não, Kriegner? Sim, essa lógica, né, que sustenta essas organizações e tratados tem ficado cada vez mais fraca, especialmente por movimentações como essa, como foi a do presidente Trump. Para aqueles que esperam que ele recue, o Donald Trump não recua. Ele não muda o seu posicionamento. O que ele muda são as características, na verdade, os pilares aí da situação para dizer que o novo contexto exige um novo posicionamento. Mas voltar atrás na sua palavra, eu nunca vi na história de Donald Trump. A cartada da Groenlândia foi muito boa. Eles, ao momento de se posicionar contrário às ofensivas do Donald Trump, não foi com base na sua soberania ou no seu território, mas sim ampliando o debate para a questão da OTAN. E dizendo, olha, fazer uma movimentação como essa ofenderia não só a nossa vida aqui no nosso país, como traria um desequilíbrio também para todo o bloco. E essa é uma argumentação que Trump não consegue escapar.